Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de aulas de HTML. Nesse vídeo nós vamos trazer atributos HTML. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se inscreva no canal. Você que está chegando agora, não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo, convide os amigos também a conferir esse conteúdo, tá bom? Vamos de atributos HTML. Todos os elementos HTML podem ter atributos, tá bom? Os atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos em HTML. Estes atributos são sempre especificados na tag de início lá do seu HTML, tá? Os atributos geralmente vêm em pares com nome mais um valor, como por exemplo, name, valor. Vamos ver na prática como é isso nos próximos exemplos de atribuições que a gente vê aqui, tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, o atributo href, né? O que esse atributo faz? A tag A de link é uma tag que define um link, né? Ela diz para o navegador que aqui trata-se de um link. Nessa parte aqui é um link. O atributo href especifica a URL da página para a qual o link vai. Um exemplo aí, no caso, o atributo href, no caso é o nome, né? E o valor é o endereço do qual ele vai ser direcionado. No caso, é o https://www.w3school.com. E aí, esse visite W3School é o que vai ser visível efetivamente na tela. E ao clicar nesse Visite W3School, ele será direcionado a essa página lá para o site www.3w3school.com, tá bom? Vamos ver, seria mais ou menos isso aqui que será mostrado lá no site, tá bom? Lá na sua página, né? Ao concluir, ao executar, criar o exemplo, o modelo lá na sua página, dentro da estrutura básica do HTML, dentro do body, será mostrado esse link e ao clicar ele será direcionado então lá para o site W3C, né? O site para você conferir. Vamos seguindo? Mais atributos, vamos falar aqui do atributo src. É um atributo que vem acompanhando, né, a tag imagem, que é usado para incorporar uma imagem de uma página HTML. Né? O atributo src especifica o caminho que a imagem a ser exibida. Né? Exemplo, e aí a gente tem aqui o exemplo aqui embaixo, ó, img src, e aqui vem o nome do arquivo da imagem como a sua extensão, JPEG, né? E aí, esse comando, ele trará então a exibição da imagem, considerando que essa imagem é a imagem, ou pode ser com a imagem que você tiver aí, tá bom? Você vai direcionar e aí você vai dar o nome da sua imagem. É importante que você coloque o nome das imagens, né? O nome da imagem pequeno, tá? Um nome curto. E se for um nome composto, você coloca um underline, né? Um underline, ou separa com um nome, né, com um caractere maior, maiúsculo e um minúsculo, a separação dos nomes, né? Por exemplo, IMG, aí no caso girl, né, seria com um G maiúsculo, né, a segunda parte, ou igual tá aí com um underline, que fica bem legal, um nome curto e fácil para você fazer o seu carregamento. Lembrando aí que tem que estar exatamente o mesmo nome do arquivo com o nome e também a mesma extensão, tá? Você verifica se a extensão em questão da imagem é JPG, se não tem PNG, tem GIF, tem uma série dessas extensões, tá bom? As mais comuns é a JPG, a PNG ou GIF, são geralmente as mais usadas. Vamos seguindo. Ainda falando dos atributos, há duas maneiras de especificar o URL, né, no src atributo. Tem ele de modo absoluto, né, é o link de uma imagem que está hospedada em um outro site. No exemplo, a gente tem aí o que foi especificado lá, né, que é, no caso, o src igual
https:// o site aqui, o endereço do site, barra imagem. Isso aqui é um link que está carregando uma imagem que ela está em um site, em um servidor externo, tá bom? Isso é importante você observar que essas imagens que você carrega diretamente da internet, ela pode ter direitos autorais. Então, você tem que ter cuidado em relação a isso, né? E sem considerar que, além de estar violando direitos autorais, você pode ter um problema com o controle dessa imagem externa, né? Por exemplo, essa imagem ela pode ser removida lá, ela pode em algum momento ser removida lá do servidor e você não tem total controle, né, a respeito dessa imagem, tá bom? A alternativa mais recomendada é você colocar o URL relativo, que é um link de uma imagem hospedada dentro do próprio site, né? No seu servidor. No caso, o URL começa com uma barra, será relativa à página atual ou aonde for, e aí nós temos o exemplo. Por exemplo, o seu arquivo, geralmente, ele vai estar, se nesse caso aqui, ó, a imagem ela está dentro do mesmo diretório que está o arquivo que chama a imagem. No caso, por exemplo, imagine que a sua página de internet que está sendo chamada essa imagem chama-se index.html. Esse arquivo index.html ele vai estar no mesmo diretório em que essa imagem, cujo nome é img, que é o .jpeg, tá bom? Essa imagem ela vai estar na mesma pasta lá, no caso aí do seu arquivo que chama, né? Ou outra alternativa é você colocar esse arquivo dentro de um diretório à parte, que é o normalmente que utiliza, né? Você tem um diretório de pastas de arquivo, né? Normalmente as páginas ficam na raiz do seu diretório e as pastas de imagens, script, style, elas ficam em uma outra, são pastas diferentes. E aí você chama, no caso aqui seria, você chamaria a pasta barra imagem e barra, e o arquivo que estaria dentro da pasta imagem, aí você chamaria ele, que funciona também, é uma outra forma, tá bom? Dica, quase sempre é melhor usar essa alternativa, né? URLs relativos, porque eles não vão te, não vão quebrar e se você mudar de domínio, né? Ou seja, não vai ter problema com a perca do link, com a questão da imagem, que ela pode ser removida lá do servidor. Se você carregar a imagem lá de fora, ela pode ser removida, ela pode ter a questão de direito atrás, enfim. Uma infinidade de coisas, como é que eu diria, de situações que fogem ao seu controle. Então é importante você ter esse controle dessas imagens e aí é importante você manter ela dentro do seu servidor, né? Atributos de largura e altura. Bom, a tag img também deve conter os atributos width e height. O que é isso? Esses atributos, eles especificam a largura e a altura de sua imagem, que é colocada geralmente em pixel, né, a unidade de medida. Exemplo, aqui nós temos, por exemplo, ó, a imagem, estou chamando a imagem, que é IMG, aquela imagem em questão, e aqui nós estamos determinando que ela tem uma largura de 500 pixels e uma altura de 600 pixels, né? Então ele vai determinar a dimensão da imagem que será exibida na página conforme essas especificações aí, né? E aí, no caso, essa imagem, ela carrega, então, essas especificações. Ela está aí com base nessas especificações. Se a gente não determina a largura e a altura nos atributos lá, ela vai carregar o valor da imagem original, o tamanho dessa imagem original, ela é que será exibida na nossa página. E aí a gente trabalhando essas dimensões, ela vai aparecer do tamanho que a gente quer, né? Do tamanho que você imagina que ela deve estar aí na sua página, tá certo? Temos mais alguns atributos em HTML. Vamos falar do atributo Alt, né? O atributo Alt também é um atributo obrigatório, né? Para a tag imagens, especifica um texto alternativo para uma imagem, se essa imagem por algum motivo não puder ser exibida. De repente, é o caso, né? Se você carregou uma imagem
Você pode ter colocado o nome, né? Chamou lá com o nome ou a extensão diferente do que tá, ou o nome diferente, ou mesmo ela pode ser, de repente, você trouxe essa imagem de um outro servidor e lá no servidor ela foi removida, apagou. De repente estava lá quando você criou o código e aí dias depois alguém foi lá e removeu aquela imagem. E aí, quando essa imagem ela não é apresentada, apresenta-se um texto alternativo especificando o que está ali, ou descrevendo aquela imagem, tá bom? No caso, aqui nós temos o exemplo, aqui ó, a IMG e tal, e aí tem o Alt, que aí no caso ele está descrevendo, né, o que é aquela imagem, né? E aí, caso não carregue a imagem, será apresentado mais ou menos isso aqui, né? Aqui tem uma imagem quebrada e aí o texto correspondente àquela imagem vai estar aparecendo aqui, tá abaixo do preze, né? Deixa eu ver se eu consigo descer aqui, ó. Olha, isso aqui é a imagem, né, quebrada, a menina com uma jaqueta, que é aquela mensagem, né? Aquela mensagem que a gente vê aqui, ó, no Alt, né? Caso há uma falha nessa imagem, no chamamento dessa imagem, será mostrado então esse texto alternativo aqui, tá bom? Então essa é a função do atributo Alt aí nas suas páginas, né? Nos seus arquivos aí de HTML. Temos o atributo de estilo, né? O style. O que que ele faz? Ele adiciona cor, tamanho de fonte, a fonte, né? E muitos mais outros recursos para as suas páginas, né? Nas suas tags, efeitos nas tags, né? Por exemplo, aqui nós temos um parágrafo. Se você observa aqui, ó, nós temos parágrafo cuja ele está pedindo aqui, ó, esse parágrafo, tudo o que tiver dentro desse conteúdo, ele vai ter uma cor. A fonte terá a cor vermelha, tá bom? Ao imprimir, utilizando style igual é o valor, né? Color red é a cor que será recebida ali nesse. Então, observe que o parágrafo em questão, é um parágrafo vermelho, como a especificação lá, quando a gente coloca ali, ó, lá no seu código vai estar, então, toda essa parte, todo o parágrafo que tiver entre P e barra P, vai estar na cor da fonte vermelha, tá bom? Temos ainda o atributo lang, esse deve ser incluído, né, dentro da tag HTML para declarar o idioma da página. Quando você cria lá a sua página, você já vai criar ele e informando para o seu navegador, né, para os motores de busca lá dos navegadores da web para facilitar, né, na hora de busca especificamente. Aí você já vai estar trazendo lá a especificação de onde é aquela página, né, a origem, né, e aí você pode especificar aqui no nosso exemplo, nós temos aqui, ó, a doctype e aqui dentro do HTML o atributo lang, que está dizendo que essa página ela terá em português. Você pode também colocar PT-BR, né, ou seja, está dizendo que é o português do Brasil. Tem o português de Portugal e assim sucessivamente. E aí haveria os demais conteúdos. Aqui nós temos o exemplo lá embaixo aqui, ó. Como eu falei, né, o PT, aqui no caso em inglês, dos Estados Unidos, poderia ser no caso o PT do Brasil BR, né? Vamos lá, tem mais alguns atributos. Vamos falar do atributo title, o título, né? O que que o atributo title? Ele define algumas informações extras a um elemento. O valor do atributo title, ele será exibido como uma dica de ferramenta quando você passar o mouse sobre esse elemento. Aqui nós temos ele, por exemplo, além do title lá em cima, dentro da tag head, dentro da estrutura básica, você vai colocar ele aqui, por exemplo, aqui, ó, o title, eu sou uma dica de ferramenta, tá? E aí, na verdade, será exibido essa aqui, ó, esse é um parágrafo. Esse aqui, a princípio, é o texto que será impresso, tá? Tudo que será impresso. Aí, ao você passar o mouse, será mostrado então esse texto alternativo aqui, ó. Eu sou uma dica de ferramenta, por exemplo, será o texto que será mostrado após você passar o mouse. E aí a gente tem aqui, ó, observe aqui, ó, se ao passar, né, o mouse lá no mouse vai mostrar então aquela dica lá de ferramenta. Beleza? Vamos lá, temos mais um aqui. Então vamos falar aqui o que que a gente viu. Durante esse vídeo a gente viu então, portanto,
os elementos de atributos de HTML. Tem um href, que é utilizado lá no link para especificar o caminho da página, né? Um caminho das nossas páginas. Tivemos o src, caminho das imagens, né? Utilizado. Tivemos os atributos de altura e largura da imagem. O alt, né? Que é um texto alternativo. Caso aconteça alguma falha no carregamento da imagem, então ele mostra um texto com a descrição do que seria a imagem que deveria estar ali, né? E temos o atributo style, que é um adicionador, né, de estilos, cor, fonte, tamanho da fonte, estilo da fonte. Tem um atributo lang que a gente viu agora, que ele vai declarar o idioma da página, né? O, o idioma de origem, né, daquela página, e assim sucessivamente. E esses são alguns dos muitos atributos que veremos ao longo das nossas aulas aqui no nosso curso de HTML. Curso não, as aulas, né, aleatórias aí de HTML, vão trazer tudo do início ao fim de HTML e você certamente vai curtir muito aqui com a gente, tá bom? Se você gostou dessa aula, se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um like e ative as notificações para receber as novidades. Esse e muitos outros vídeos de HTML vamos trazer aqui para você, tá bom? Muita coisa legal está por vir. Valeu, galera. Até a próxima.